Quero acolher a todos vocês com muita alegria no meu coração. Quero acolher de modo muito especial o nosso querido Abá, o Santini, que está estreando hoje a participação por via indireta, né? Conforme a tecnologia nos permite e a nossa boa vontade também. Maria Alice já introduziu a nossa oração da nossa família, mas eu quero pedir que fechemos nossos olhos e peçamos como Jesus nos ensinou. Ele disse: se vós que sois maus, não dais coisas más aos vossos filhos, quando eles pedem pão, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo, se vocês pedirem. Nós os pedimos, Pai, em nome de Jesus, ao Espírito Santo, que Ele nos inspire sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Que a Nossa Senhora da nossa comunidade, da Nova Aliança, nos ensine a obediência, nos ensine a obedecer, nos ensine o sentido da igreja. Ela que é a sede da sabedoria. Interceda por nós nesta hora. Sempre que um agricultor, vamos pensar antes da tecnologia no campo, né? Podem abrir os olhos, gente. Sempre que o agricultor vai começar uma plantação, ele tem que ter alguns procedimentos, né? E Jesus ensina esses procedimentos na parábola da semeadura, de capítulo 13 de São Mateus. A nossa liturgia da missa também é uma escola de oração. Se você prestar atenção, na missa nós temos 2 momentos penitenciais bonitos, significativos, que é logo antes da liturgia da palavra, nós temos o nosso ato penitencial propriamente dito, né? E antes da comunhão, quando nós pedimos que o Cordeiro de Deus tenha piedade de nós, né? Também aquela oração silenciosa que o padre fala antes da consagração, antes da comunhão dele, né? Eu rezo particularmente também, antes de dormir, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, Senhor Jesus Cristo, que cumprindo a vontade do Pai, agistes pelo Espírito Santo, pelo vosso corpo, pelo vosso sangue, livrai-me de todos os meus pecados, dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Estou tropeçando um pouquinho na oração, porque estou emocionada. Então, nesse momento, vamos preparar o terreno do nosso coração. Vamos colocar o nosso espírito à disposição do Espírito Santo, para que ele nos ensine no coração, mas convença também a nossa razão, convença o nosso entendimento sobre as coisas de Deus. Eu vou tentar passar para vocês, talvez mais em forma assim, não tanto de informação ou formação, mas testemunhando algumas coisas. Então, vamos juntos fazer um exercício agora de deixar que o Senhor
nos enxergue por dentro. Vamos fazer um ato de liberdade agora e entregar a nossa interioridade, né? Com tudo o que ela tem de maravilhoso, com tudo o que tem de reconhecimento da ação da graça de Deus em nós, mas também da nossa insuficiência humana, da nossa decadência moral, pessoal. Vamos deixar que Deus, né, nos revele quem nós somos na profundeza real, verdadeira do nosso ser. Então, vamos juntos, nesse momento, expor diante de Jesus as nossas chagas abertas, causadas pelos espinhos, os espinheiros da correria maluca da nossa vida, da busca do ter e do fazer a qualquer preço. Vamos permitir que o Espírito de Deus nos enxergue nas nossas preocupações pelo futuro, preocupações exageradas pelo futuro, que nos fazem perder a graça do momento presente. A luz para enxergarmos quanto estamos envolvidos voluntariamente nas coisas que os mundanos nos impõem. Vamos também reconhecer diante do Senhor a pedra na qual se tornou uma boa parte do nosso coração, por falta de estabilidade nas nossas decisões, a nossa volatilidade espiritual, por falta da estabilidade nos nossos propósitos, por uma espiritualidade, entre aspas, que se move apenas pelas emoções passageiras, né? Pela insensibilidade efetiva, prática, diante das misérias espirituais e materiais de pessoas que passam por nós. Vamos deixar que o Senhor nos veja nas ocasiões em que nos mantemos e alimentamos em nós o politicamente correto, sem posicionamentos, quando a situação exige de nós uma postura. Quando lavamos as mãos, como Pilatos, quando nos escondemos do serviço e dele desistimos por trás das dificuldades que a missão nos impõe. Vamos deixar que Deus nos veja quando nos deixamos ficar à beira do caminho, nem frio, nem quente, sempre caminhando pelo acostamento, nas coisas de Deus e também nas coisas humanas, né? E no silêncio do nosso coração, peçamos a Deus a sua misericórdia, o seu perdão, não somente pelos pecados que nós cometemos, mas também por uma coisa muito concreta. Por não evitarmos ocasiões nas quais nós sabemos que somos fracos e podemos cair. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
mas vamos declarar também a Deus a nossa gratidão pelas obras boas que conseguimos fazer, por nos abrirmos a sua graça em nós. Porque, afinal de contas, tudo é graça, né, gente? O querer fazer o bem é graça e o poder executar o bem é outra graça. Então, na nossa vida, tudo é graça. Mesmo as nossas fraquezas morais e quando caímos, Deus põe em nós o arrependimento, põe em nós o desejo de mudança, põe em nós a humildade, põe em nós o conhecimento da nossa pequenez, né? E põe em nós o desejo de não mais ofender a Deus, né? E o próximo. Então, hoje o assunto é sobre oração e confiança filial se abraçam. Eu sinto que onde não existe esse convencimento da inteligência e do coração, as duas coisas, gente, precisam andar juntas. Quando nós não estamos convencidos do cuidado que Deus tem por nós, da providência que Deus é para nós, na nossa história toda, a nossa oração, eu não sei se tem muito sentido. Porque, afinal de contas, oração é relacionamento com uma pessoa amada por nós, sempre deficientemente, mas que nos ama perfeitamente. É aquele que eu gosto de definir, Deus para mim é aquele que cuida de mim, cuida das minhas coisas, é providência, é misericórdia, é paciência. Quanta paciência Deus está tendo comigo, uma paciência misericordiosa, né? Então, é esse sentido também daquilo que Jesus perguntou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a sua resposta? Não intelectual, mas uma resposta que você experimenta. Deus é aquele que cuida de mim. E por isso eu posso confiar, como filha se confia. Sempre deficitariamente, sempre imperfeitamente, mas num caminho, num processo e cada vez mais e melhor, né? Esse assunto, oração e confiança filial se abraçam, para mim está inspirado no versículo 11 do Salmo 85. Misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam. Eu tomei a liberdade de usar essa palavra de Deus e colocar oração e confiança filial também se encontram e se abraçam. E este ponto de interseção é o momento, aquele instante do encontro verdadeiro com Deus. Como é que a oração e a confiança filial se abraçam? Isto é, se complementam. Nós vamos tomar como base o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 15. Como é que Deus se apresenta a mim, a nós? Verdadeiramente, diz o profeta,
Tu és um Deus escondido, Deus de Israel, o Salvador. Quantas vezes, no nosso momento oracional, pessoal, nós experimentamos este Deus escondido diante do Santíssimo Sacramento? Eu acho que é o Cântico de Santo Tomás de Aquino, quando ele fala: és um Deus escondido. No Calvário se escondia a tua divindade. Mas aqui, sobre o nosso altar, também se esconde a tua humanidade. Estamos diante de uma hóstia consagrada que torna presente o Deus escondido. E quando Deus se esconde, a oração passa a ser, então, uma busca da face de Deus, que se esconde, mas se deixa encontrar. Na Eucaristia, na palavra, nos acontecimentos da nossa vida, nas nossas relações familiares, na história da humanidade, da igreja, nas nossas quedas, Deus se deixa encontrar. Mas sempre naquela nuvem, né? Luminosa e, ao mesmo tempo, sombria. A vida dos santos, não a vida dos santos contada por pessoas, escritas por pessoas, não. As autobiografias, essas têm um poder tremendo na nossa vida, porque os santos, quando falam da sua própria história, não põem açúcar. Pelo contrário, a vida de um santo retratada por ele mesmo é uma vida da exposição do seu pecado, da sua insuficiência, da sua pequenez, para exaltar a obra de Deus na sua vida. O que Deus fez na sua vida, com aquele barro, né? Tão miserável. Eu acho que um dos exercícios mais importantes e que deve ser o fruto concreto de uma oração sincera é procurar nas pessoas com quem nós convivemos este cuide de santidade, que também se esconde, porque Deus quer que nós procuremos uns nos outros o que de santidade está escondido ali, na vida de qualquer pessoa. E o outro versículo que me chamou a atenção é o versículo 19 do mesmo capítulo 45 do Isaías. Ao mesmo tempo que ele é um Deus escondido, no 19 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, não falei em segredo, em algum recanto obscuro da terra, nem disse à descendência de Jacó: é inútil procurar-me. Não é inútil procurar a Deus. Vou contar para vocês o que me aconteceu. E eu gostaria que a nossa partilha, logo após
esse pequeno, humilde ensinamento, seja contando fatos da vida de vocês, que esse momento aqui de ensinamento fez você se lembrar. Percebe? Na nossa partilha, eu gostaria que você não ensinasse nada além daquilo que foi dito aqui. Que você não me fale do que você rezou hoje. Você não nos fale do versículo da Bíblia que mexeu com você hoje. Não, não é isso. Eu quero que você diga o que é que Deus fez você se lembrar na sua vida daquilo que eu disse aqui agora. Estão percebendo o que é partilha? É isso, tá? Partilha aqui da escola de oração. E outra, você vai sair daqui tomando uma decisão em que, até o mês que vem, eu vou precisar me exercitar. É o Espírito Santo, gente, que vai dizer para você, é nisso que eu quero que você se exercite. Bom, vamos lá então. Nunca falei em segredo. Nunca disse é inútil vocês me procurarem. Vou contar então. Desde que eu voltei de Botucatu, faz quase 2 meses, eu tenho participado da missa aos sábados numa paróquia. O pároco, super conhecido, meu e da comunidade, muito conhecido, um padre maravilhoso. Mas eu sento bem na frente, sabe? O mais na frente que eu posso. E o padre passava assim, pertinho de mim, nunca me cumprimentou. Né? E eu ficava chateada mesmo. Meu Deus, parece que esse padre me conhece. E ficava chateada. No último sábado, aconteceu, mas ostensivamente, gente. Eu falei, esse padre acho que tem algum problema comigo ou com a comunidade, né? Ele já foi pároco numa das nossas missões. Aí acabou a missa. E quando o padre estava se retirando, né, eu pensava assim, escuta aqui, você está tão chateada por isso, mas e aquela ladainha da humildade que você reza? Está lembrada do que você fala para mim? Do desejo de ser notada, do desejo de ser reconhecida, do desejo, livrai-me, Senhor, não é isso que você fala? Não está na hora. Eu estou cumprindo, eu estou fazendo exatamente aquilo que você pediu para mim. Estão percebendo, gente? E para mim, essa ladainha, eu rezava mais assim, poxa, que dificuldade falar essas coisas para Deus. Eu estou falando com Deus isso. Deus está me levando a sério. Então, Ele vai me dar a graça de, na hora que chegar o momento de viver isso, eu vou dar conta. E lembrei da ladainha. Que bom, Jesus, que você está me lembrando que eu pedi exatamente o que está acontecendo agora. Vocês imaginam o que aconteceu? O padre deu a bênção, cantou a consagração à Nossa Senhora e foi embora para a sacristia. E eu fiquei ainda até o canto acabar. Qual não foi minha surpresa? O padre voltou da sacristia meio apressadamente, paramentado, chegou na minha frente, pegou na minha mão e falou, irmã, quanto tempo que eu não vejo assim. Eu não sei se foi a máscara, mas o cabelo trai, né, gente? Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que eu não sei, foi a graça de Deus atrás desta oração repetitiva, e hoje, e amanhã, e você enxerga
a oração produzindo fruto. Não diga que é inútil rezar se você não alcança aquilo que você está pedindo agora. Você não vai alcançar agora, talvez não alcance nunca o objeto do seu pedido, mas que Deus está disparando um monte. Sabe aquelas estrelinhas que caem assim em aniversário? Aquelas estrelinhas brilhantinhas assim que caem, festim. Deus está derramando graça sobre nós. Há um ponto do catecismo que vai falar exatamente isso. Você acredita quando você glorifica a Deus, quando você adora, faz oração de adoração, de louvor, de agradecimento. Você não acredita que Deus está recebendo esse tipo de oração? Por que quando você reza e aparentemente não acontece nada, você não acredita? É o catecismo, gente, que nos questiona isso. Voltando ao nosso assunto, oração e confiança filial se abraçam, se complementam, se completam. Quanto mais eu rezar, quanto mais eu me relacionar com Deus, e nesse caso, oração pontual é aquela que eu tenho com hora marcada, naquele lugar. Eu preciso ter essa disciplina. E só a caridade fraterna me tirará disso. Como a Laís partilhava ontem nas completas, e ela dizia que na hora que ela estava rezando, uma amiga ligou para ela, uma amiga que ela conhece, que ela sabe que é muito necessitada. E eu lá na Laís, confesso que naquele momento eu fiquei encolhida, eu falei, eu quero ver o que a Glaís vai fazer, se ela vai parar com essa oração e vai atender essa senhora, o que ela vai fazer? Ai, eu fiquei como aquela pregação que o Santini fez uma vez, né? E a natureza ficou suspensa, assim, esperando o sim de Nossa Senhora, né, Santini, quando você falou, esperando aquele, ai, que alívio que ela falou sim, né? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, o que a Glaís vai fazer? Ela tem que largar essa oração, ela não pode ser como aquele levita, ela não pode fazer como aquele sacerdote, ela tem que largar, ela tem que ser um bom samaritano agora. E graças a Deus, depois de muita luta, né, Glaís, ela atendeu aquela senhora. E esta foi o encontro seu com Deus, né? Graças a Deus. Então, tem muita coisa aqui no catecismo, eu vou deixar para vocês como uma tarefa, sabe? Do ponto 2734 do catecismo, e vai até o ponto 2741. É muito interessante. Eu quero terminar citando, está faltando 15 minutinhos ainda, né? Eu quero terminar citando um padre do deserto, Evagrio Pontico, que é citado no Catecismo, e Santo Agostinho. O primeiro diz assim: não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com ele na oração. Então, se existe aquele momento pontual da oração, o dia a dia, o fazer as coisas, o estar nas coisas, tem que ser adubado, né? Tem que ser regado com a lembrança permanente de Deus. A lembrança permanente de Deus. E Deus, aquele que, apesar de ser escondido, aos meus olhos, eu olho para a situação e a situação não muda. Todavia,
Ele continua falando. Os meus olhos não enxergam, mas meus ouvidos do coração escutam na fé. A não ser que eu seja uma Madre Teresa de Calcutá, né? Que não escutava nada, não via nada e caminhava. Mas quem sou eu? Então, quem busca a Deus não o busca inutilmente. A procura de Deus, na sua palavra, sobretudo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus vivo. O Deus de Jesus Cristo é um Deus vivo que se revela até quando se esconde. E aqui uma lembrança, né, gente? Quando Jesus fala que ele se esconde dos sábios, dos prepotentes, daqueles que o buscam assim, querendo descobrir a sua lógica, como homem psíquico, né? O buscam na carne, na sabedoria humana. Ele se esconde desses. Mas ele se revela a quem? Aos pequeninos. Aqueles que não têm tanta bagagem, mas tem um coração do tamanho de um bonde. E os que têm tanta bagagem têm um coração de criança. Para sempre caber mais. Quando nós descobrimos as manifestações de Deus na nossa fraqueza, então nós percebemos quanto o nosso Deus é digno de fé, é digno de confiança, é digno do nosso abandono. Porque ele nos mostra a sua força na nossa fraqueza, a sua grandeza na nossa humildade, na nossa pequenez. E, finalmente, Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, quando Deus não nos escuta, né? Achamos que está sendo inútil rezar. Ele quer que o nosso desejo seja provado na oração. Então, as demoras de Deus são processos de purificação do nosso desejo. Purificação do nosso desejo. Ultimamente, por conta da pandemia, eu estou percebendo que as pessoas estão muito mais preocupadas em pedir a Deus graças, coisas que passam. Estão priorizando a saúde, por exemplo. Mas não é para rezar pela saúde, claro, mas não é o prioritário. Não é para rezar para quem perdeu o emprego, para achar emprego, porque não tem os... Claro que é. Claro que é. O nosso de cada dia também é isso. Mas não é o prioritário. E que tal rezarmos agora? Começarmos a priorizar as coisas, né? Pela conversão das pessoas, para que elas enxerguem, encontrem Deus na sua doença, encontrem Deus no seu desemprego, encontrem Deus nas coisas que fazem falta, porque se não encontrarem Deus nessa situação, vão encontrar em que hora? Na hora do bem-estar? Dificilmente. É na hora que perde. Aí corre a Deus. Não é isso que nós somos careca de falar? É isso. Ele quer que o nosso desejo seja aprovado na oração. Os moribundos desta hora, os agonizantes desta hora. O que é que eu vou pedir por eles? Que eles se abram para Deus. Nesses últimos segundos de vida, que eles se abram para Deus, para a graça de Deus, ser abundante, que Deus se mostre, que Deus se faça ouvir.
que eles se convertam. E é desse modo, ele nos prepara, olha bem, ele, Deus, nos prepara para receber aquilo que ele está pronto para nos dar. Aquilo que ele está pronto para nos dar. Eu acho que o momento mais filial da oração de Jesus foi a partir da sua agonia no horto até o último momento. Tudo está consumado. Né? Eu fiz, Pai, aquilo que pelo que você me mandou para este mundo. A missão está cumprida. Que a nossa oração termine sempre nessas palavras das últimas horas de Jesus. Começando na sua agonia, se for possível, afasta de mim o cálice da doença, o cálice do desemprego, o cálice da falta de tudo. Mas, se eu tenho que beber este cálice, que eu o beba até o fim, segundo a tua vontade. Quero implorar nesse momento Nossa Senhora. Hoje é sábado, né, consagrado a ela. Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza e concedei-nos ressurgir de nossos pecados, pela intercessão da Mãe de Jesus Cristo, cuja memória hoje celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos pela atenção de vocês. Peço que o Espírito Santo grave com fogo no nosso coração aquilo que eu vou tentar viver. Uma só coisa. Uma só coisa é necessária. Eu vou tentar viver, ruminar, durante todo esse fim de mês, o mês de outubro, até a nossa próxima escola de oração. Eu acho que mês que vem é o encontrão, né? Então, até o encontrão. E lá podemos partilhar, né? O que as nossas vitórias, também as nossas vitórias, porque quando conseguimos enxergar nos nossos fracassos a providência de Deus, a ação de Deus, não é mais fracasso, né? É uma grande vitória. Muito obrigada. Deus abençoe.